Olá, eu sou Vanessa Freitas e está começando o Interface, o novo programa de tecnologia da TV Cultura. Aqui, você confere as diferentes formas de usar a tecnologia e ainda fica por dentro de eventos e lançamentos sobre o tema. E no programa de hoje você vai ver a animação 3D, acupuntura eletrônica, tecnologia e conhecimento, Windows 7, além de lembrar de equipamentos que você nunca pensou que esqueceria. Mas para começar, vamos falar sobre acessibilidade? Sair de casa, andar na calçada, pegar um ônibus, aparentemente não há nada de tecnológico nisso. Mas para os portadores de necessidades especiais, a tecnologia é muitas vezes sua única aliada. A equipe do Interface foi no ITA, Instituto de Tecnologia Assistiva em São Bernardo do Campo, e o resultado você vê agora. Hoje em dia a tecnologia que a gente chama de tecnologia assistiva, ela tem vários ramos. Então tem auxílio para a vida diária, independência e mobilidade, cadeiras de rodas convencionais, adaptadas, motorizadas. As cadeiras hoje em dia são muito mais leves, então foi testado, foi feito todo um estudo tecnológico através dos engenheiros, mecânicos, através da biomecânica, através da própria parte médica conosco, né, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fisiatras, ortopedistas, neurologistas, que estudam tanto a parte da mecânica corporal quanto a parte da engenharia de materiais e se projeta cadeiras muito mais leves, cadeiras com pneus diferenciados. Hoje em dia tem pneus, por exemplo, de 3 polegadas, 5 polegadas, 7 polegadas, infláveis, maciços, coisas que antigamente, por volta de 1930, por exemplo, a gente não tinha, né? A adequação postural, a tecnologia assistiva, a gente tem desenhos, né, pictogramas que a gente chama desde o século IV a.C., né? Só que se você pegar esses modelos e pegar os modelos de hoje em dia, é uma diferença assim gigantesca. Hoje em dia também nós temos pratos especiais, talheres especiais, com material mais leve, com material antiderrapante, com materiais que foram sendo aperfeiçoados, testados e comprovados ao longo do tempo, que facilitam e que permitem a independência da pessoa com deficiência. Seriam copos, talheres, auxílios para vestuário, auxílios para comunicação. Então esse é um prato de baixo custo, ele é usado, por ele ter bordas, ele é usado para auxiliar a pessoa com deficiência na alimentação. Utilizado para auxiliar pessoas que têm disfagia, que é um déficit de deglutição. Ele pode ser usado tanto assim, quanto direcionando o líquido. Mouse adaptado. Tem uma entrada para o uso do acionador. Órtese suropodálica, utilizada para manutenção do posicionamento adequado dos pés. E tudo isso se deu através do quê? Através da evolução tecnológica. Então, o que eu posso dizer é que a tecnologia, para as pessoas com deficiência, não só facilita a vida, mas torna muitas coisas possíveis. Animação 3D, desenho, realidade, o que é e como funciona essa técnica que dá vida a personagens como Shrek, Kung Fu Panda, Ratatouille e não agrada somente as crianças, mas também os adultos. Uma animação 2D, você parte de um desenho manual, muitas vezes feito manual, depois tratado no computador. Numa animação 3D, você também parte de um conceito manual,
só que o principal é que você precisa de um programa com um volume de cálculos bem maior, porque aí ele pode gerar para a gente desde uma imagem em formato, por exemplo, cartoon, ou numa imagem fotorrealística, que é como a gente chama, que na verdade monta para a gente um ambiente como se fosse a vida real mesmo. As principais etapas é a parte de roteiro, a parte da criação do storyboard, né, na verdade, aquela sequência de imagens que mostram cada cena do filme. Depois você tem a parte de criação dos personagens, criação dos cenários. Além da criação, você tem depois a modelagem dos cenários, modelagem dos personagens, texturização dos personagens, texturização dos cenários. Depois que o modelado está pronto, é lógico que esse daqui precisaria ser detalhado um pouco melhor, mas a gente tem um outro processo de detalhamento que está ligado à parte de textura. A parte de textura seria para a gente a parte de colocação de cor nesse modelo. Então, aqui eu tenho um modelinho dele finalizado aqui, onde a gente já consegue ver as texturas aplicadas, né? A textura como se fosse o pelo dele, como se fosse a cor da roupa. E essas texturas elas são conseguidas para a gente a partir de um processo de exportação e pintura da malha, que a gente chama, que é a parte do desenho ali, no Photoshop ou em qualquer outro software gráfico. Yeah! Excellent! E, geralmente em estúdios grandes você tem departamentos inteiros que trabalham só com essa parte, desde a parte de pesquisa do material, ou seja, como que a roupa reflete a luz, como que o pelo reflete a luz, porque aqui dentro do programa a gente tem a possibilidade de mexer nesse tipo de coisa, né? Aqui é o editor de materiais dele, em que eu posso entrar, por exemplo, e aumentar a quantidade de luz que esse objeto reflete, né? Deixando ele um pouco mais refletindo um pouco mais de branco, como se fosse perolizado, ou até mesmo aumentando outros valores aqui, concentrando um pouco mais o brilho, né? Como se ele tivesse o pelo um pouco laqueado ali pra gente, um pouco com aplicação de verniz, alguma coisa do tipo. It takes years to develop one's flexibility, and years longer to apply it in combat. E em filmes mais novos, como é o caso, por exemplo, do Ratatouille, o pessoal chega a criar verdadeiras fórmulas matemáticas para conseguir movimentação, igual no caso desse filme, fizeram a movimentação do chapéu, porque o ratinho fica escondido embaixo do chapéu do cozinheiro, então precisaram criar toda uma forma para que o chapéu se movesse conforme o rato se movia em cima da cabeça do personagem principal. O principal motivo da animação 3D ter esse sucesso é porque acho que todo mundo gosta de animação, de desenho, só que rola meio que um preconceito aí de adulto não pode assistir desenho animado, então você é infantil por estar assistindo. E a animação 3D, ela quebra um pouco isso, porque apesar de ser um desenho, né, a elaboração dele, muitas vezes a história, que é, né, o roteiro da história, não é uma coisa só focada para crianças, né? O pessoal tem trazido bastante nos roteiros, tem trazido muito temas que interessam ao mundo adulto. Yeah. Oh, amazing. Each flavor was totally unique. Museu tem alguma coisa a ver com tecnologia? É o que você confere no próximo bloco do Interface. Mas antes, teste seus conhecimentos. A resposta você confere já já.